Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Léo, sejam todos muito bem-vindos à Tal da Física. Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre o movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então, se você gosta de física ou se você tem dificuldades e está buscando aí se aprimorar nos seus estudos para o vestibular, para os colégios, para a sua faculdade, enfim, não se esqueça aí de curtir, né, os nossos canais, de se inscrever para que você seja notificado, para que você receba, né, integralmente aí os novos conteúdos que a gente vai produzindo para você, beleza? Então, vamos para o vídeo. Muito bem, gente. Como eu disse a vocês, nesta aula eu vou apresentar o movimento retilíneo uniforme, que é, né, uma parte específica lá da cinemática. A cinemática, por sua vez, é a parte aqui da mecânica dedicada à análise da geometria dos movimentos. E o movimento retilíneo uniforme, né, como o próprio nome já diz, é um movimento que acontece em trajetória retilínea sob uma característica, né, que é exatamente qual? Vamos lá, dá uma olhadinha aí, ó. Característica principal que vai definir basicamente os seus exercícios: velocidade escalar, ó, constante e consequentemente, né, diferente de zero, ou seja, não nula. Portanto, toda vez que você for resolver um exercício ou estudar uma situação em que haja um movimento sob velocidade escalar constante, nós estamos falando de movimento uniforme. Se for uma trajetória retilínea, é um MRU, um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Aqui na cinemática a gente divide, né, os agrupamentos pelas características e evidentemente a gente estuda os grupos, que é mais eficiente do que estudar cada caso, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês primeiro uma ideia sobre o MRU. Quero que você entenda de fato o que acontece nesse tipo de movimento, quais são as principais características, para você formar um raciocínio, evidentemente, e a partir daí, para que você possa ir para os exercícios com mais eficiência, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhada aqui, gente, ó. Vamos começar estudando uma situação prática, um caso, tá? Vamos imaginar aqui um móvel, veja o nosso carrinho aí, ó, tá? Está posicionado sobre uma trajetória retilínea, orientada para a direita, veja o sinalzinho de mais aqui, e medida em metros, ou seja, as posições aumentam, progridem para a direita e as coordenadas aí de posição estão dadas em metros. O que a gente vai fazer para a gente pensar no que é o MU, tá? Esse nosso carrinho ele vai estar em MRU e eu quero que a gente faça juntos, ó, o preenchimento de uma simples tabela. Veja só, essa tabela possui dados de posição do nosso carrinho em metros em relação ao tempo, ou seja, em relação a instantes de tempo. Quero que a gente pense nessa tabela, obviamente pautada no movimento do nosso carrinho, e a partir daí a gente possa tirar informações e entendermos as questões do MRU, para que a gente possa, olha só, chegarmos aí na função horária dos espaços, que já é uma expressão, uma formulinha que você vai usar aí para os seus exercícios, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Vamos pensar em preencher a nossa tabela, certo? Então vamos começar com uma pergunta bastante simples. Qual é, para o instante inicial, ou seja, para t igual a zero, a posição do nosso carrinho? Dá uma olhada na figura aí, ó. Você consegue calcular? Existe alguma expressão que possa permitir que você calcule a posição do nosso móvel para t igual a zero? Não, concorda? Essa é uma informação que você deve retirar do seu exercício, ou seja, uma constante, é uma informação que você deve tirar do exercício para que você possa estudar o movimento do carrinho. Portanto, olha só, se eu não disser para você a posição inicial, a gente nem consegue montar a tabela, não consegue nem começar a montar, concorda? Então vamos considerar, ó, que o nosso móvel esteja inicialmente na posição 3 metros. Opa, Léo, agora eu consigo te dizer que para t igual a zero, que é basicamente o instante de tempo inicial da nossa figura, a posição do nosso móvel é a posição 3 metros. Então veja, a gente já começa a montar a tabela, certo?
Agora veja só, se eu incrementar 1 segundo aqui, ó, na nossa contagem de tempo, ou seja, se a gente for para t igual a 1 segundo, você é capaz de me dizer, com as informações que nós temos, qual é a posição do nosso carrinho para t igual a 1 segundo? Também não, concorda? Por quê? Porque está faltando uma outra informação, que é a velocidade do móvel, que por definição, neste caso, para um MRU, é constante. Se você não tiver essa outra constante, você também não consegue analisar o movimento do móvel. Ou seja, eu preciso te dizer qual é a velocidade para que você possa interpretar as posições conforme o tempo passa. Neste caso, a velocidade vai ser constante porque nós estamos considerando um MRU. Então vamos considerar, ó, que o nosso móvel, nosso carrinho, tenha uma velocidade de 2 metros por segundo para a direita. Significa o quê? Que a cada segundo ele se desloca 2 metros no mesmo sentido da trajetória, neste caso. Portanto, temos um movimento progressivo a favor da orientação da trajetória. O móvel se desloca no sentido de que as posições vão aumentar com o tempo. Velocidade positiva, neste caso, tá certo? Então, me diga, gente, com essa informação, 1 segundo após a figura do desenho, 1 segundo após o instante inicial, você é capaz de me dizer qual a posição do carrinho? Sim, ou seja, se a cada segundo ele se desloca 2 metros, ele está na posição 3 metros, certo? Depois de 1 segundo ele vai se deslocar mais 2 metros, portanto, para cada segundo que eu incremento, neste caso, eu devo considerar mais 2 metros de deslocamento. Portanto, a posição do carrinho para t igual a 1 será 3 mais 2, 5 metros. Ou seja, perceba que com essas duas informações, com o S0, que é uma constante, e com a velocidade, que também é outra constante, a nossa tabela abre-se integralmente. Agora a gente consegue imaginar a posição do carrinho para qualquer instante de tempo. Significa que nós temos as informações para estabelecermos a análise deste móvel em MRU. Portanto, por exemplo, se eu integrar aqui, se eu somar mais 1 segundo, ou seja, para t igual a 2 segundos, qual a posição do carrinho? Ora, ele estava na posição 5, vai se deslocar mais 2 metros, portanto, para 1 segundo somado, eu vou somar mais 2 metros de deslocamento. Conclusão, a posição do nosso móvel para t igual a 2 é 7 metros. E assim sucessivamente. Vamos somar mais 1 segundo aqui, ó, para t igual a 3 segundos agora. Qual a posição do carrinho? Veja, você já consegue prever, você já está analisando mentalmente, porque o movimento é regular. Portanto, mais 2 metros se somam. Vamos incrementar aqui, ó, mais 2 metros. Conclusão, se ele estava na posição 7 e agora no instante 3, ele vai para a posição 9 metros. Percebeu o que é um movimento uniforme? É um movimento regular, em trajetória retilínea, nesse caso por ser um MRU. Dá uma olhada para a nossa tabela, gente. Perceba que para intervalos de tempo iguais, repare, você tem deslocamentos sucessivos iguais. Essa é a principal característica que eu quero que você entenda e enxergue para um movimento uniforme. A partir desse entendimento, você pode fazer previsões muitas vezes mentalmente, certo? Agora, e se eu perguntasse para você qual a posição do móvel no instante 452? Bom, Léo, aí ou eu preencheria todas as linhas até chegar nesse instante, ou eu usaria uma formulinha, um algoritmo matemático que me permitisse fazer esse cálculo com mais facilidade. É exatamente para isso, gente, ó, que serve a função horária dos espaços, ou a função horária da posição. É uma relação matemática entre a posição do móvel e o tempo, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó, na nossa tabela, só que de uma forma mais automática, mais pragmática. É para isso que serve a função horária dos espaços. No caso do MRU, no caso do movimento uniforme em trajetória retilínea, nesse caso, reparem, gente, olha para a tabela. Qual seria a velocidade escalar média
entre o instante 0 e o instante 3 segundos. Por exemplo, ΔS dividido por ΔT, né? Então calcula comigo. Qual é o ΔS aqui, ó? Posição final, 9 metros. Posição inicial, 3 metros. ΔS, 9 menos 3, 6 metros. E o ΔT, 3 menos 0, 3 segundos. Portanto, você tem 6 metros dividido por 3 segundos. Conclusão, a velocidade média é igual a 2 metros por segundo, não é? Opa, reparem, 2 metros por segundo é exatamente a velocidade escalar instantânea. Sabe o que significa, pessoal? Para um MRU, e essa é uma característica importantíssima, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade escalar média. Essa é uma característica de movimentos uniformes, certo? E a partir daqui, olha só, gente, portanto, ó, a velocidade escalar instantânea pode ser escrita como ΔS dividido por ΔT, ou S menos S0 dividido por T menos T0. Opa, multiplica em cruz. Você vai concluir que a velocidade vezes T menos T0 é igual a S menos S0. Agora, ó, vamos isolar a posição para a gente chegar na função horária da posição em função do tempo. Tá? Vou reescrever com o lado invertido. Ó. S menos S0, o que está aqui, é igual a V que multiplica T menos T0, certo? Conclusão, gente. S é igual a S0 mais V que multiplica T menos T0. Reparem, essa já é a função horária da posição ou do espaço em função do tempo. Agora, por simplicidade, vamos considerar que o nosso T0, olha só, é igual a 0, que é o que você pode fazer nos seus exercícios. Por simplicidade, ou para T0 igual a 0, como é que fica a função, gente? S é igual a S0 mais VT. Eis aí, moçada, ó, a função horária dos espaços em relação ao tempo, ou a função horária dos espaços, simplesmente. S igual a S0 mais VT, ok? Lembrando, pessoal, que ó, aqui o S0 e o V são constantes. Veja que sem esses valores, o S0, que no caso é 3 metros, e o V, que no caso foi 2 metros por segundo, a gente não conseguiu montar a tabela. Isso significa que a função horária precisa desses parâmetros de calibragem para que a partir deles você monte a função e consiga encontrar as posições em relação ao tempo. Tudo bem? Só um detalhe, unidades de medida. O S, a posição final, e o S0, posição inicial, no sistema internacional, são dadas em metros. O V, a velocidade no SI, né, em metros por segundo, e o T, instante de tempo, dado em segundos. Todos esses valores no sistema internacional. Tá certo? Com esta função horária, com essas características de regularidade, você consegue, evidentemente, entender o movimento retilíneo uniforme, muitas vezes resolver o exercício mentalmente, ou equacionar através da sua função horária, ou mesmo usar a velocidade escalar média, que você viu que neste caso também é igual à velocidade instantânea, e certamente vai chegar nas resoluções dos exercícios. Tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.